Bom dia! Estamos aqui para mais uma live diária, nossa live da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos ao vivo aqui pro YouTube e para o Instagram, para a gente poder aí tirar dúvidas, falar sobre algum tema que seja interessante para melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida. Estou aqui abrindo o chat do YouTube também para a gente poder interagir, tanto no Instagram quanto no YouTube. E pessoal, vamos ver o que a gente vai falar hoje. Aliás, ontem eu já abri uma caixinha de perguntas e se não tiver perguntas, a gente pode usar alguma das perguntas da caixinha de perguntas que seja interessante, tá? Pessoal do YouTube, se quiser fazer perguntas também, pode ficar à vontade. Vamos lá. Bom dia, dona Cíntia. Muito obrigado pelo doutor preferido. Doutor, gostaria de saber sobre alopecia areata. Quais alternativas para melhorar? Alopecia, para quem não sabe, é queda de cabelo. E esse tipo de alopecia areata é um tipo de alopecia que acontece geralmente associado a um fenômeno autoimune. Então, no caso, seu sistema imunológico começa a atacar o folículo piloso, a origem ali do cabelo. Então, sendo uma condição autoimune, o que mais vai influenciar no funcionamento, na verdade, como que eu posso dizer? O que mais vai influenciar na atividade dessa doença, que a gente sabe, é o fator emocional. Obviamente, a questão da vitamina D também é muito importante, porque é o principal regulador do sistema imunológico, mas sendo uma condição autoimune, o emocional ele influencia muito. Então, é muito comum a pessoa que tem alopecia areata, que é o tipo de alopecia que aparece ali áreas de cabelo sem cabelo, em vez de cair o cabelo de uma forma geral, como um todo, ela aparece pequenas áreas de calvície, como se fossem buraquinhos no cabelo, e elas vão aparecendo geralmente associada a situações de estresse emocional. A pessoa está sobrecarregada, quando a pessoa está mais ansiosa, ou que aconteceu alguma situação que a pessoa está com dificuldade de lidar, ela acaba tendo essa queda de cabelo por conta do ataque do sistema imunológico contra ali o couro cabeludo. Então, é uma condição que ela pode causar muito prejuízo para a autoestima da pessoa, porque ela começa a ter ali algumas falhas no cabelo que às vezes ela não consegue esconder. Ela tenta de tudo para esconder e acaba que muitas vezes acaba aparecendo. Obviamente, você fazendo o tratamento com vitamina D ajuda bastante, mas no longo prazo, o que realmente vai ajudar nesse tipo de condição, desse tipo de alopecia, é você conseguir encontrar formas de lidar com as questões emocionais. A gente percebe que a dificuldade do organismo em utilizar a vitamina D tem muita relação com o nível de estresse que a pessoa tem. Ou seja, pessoas que têm nível mais alto de estresse emocional são justamente aquelas pessoas que precisam de uma quantidade maior de vitamina D para equilibrar o sistema imunológico. Então, o estresse emocional ele causa um forte desequilíbrio no funcionamento da sua imunidade. No longo prazo, realmente o que vai fazer diferença é você encontrar formas de você conseguir lidar. Você fazer um tratamento com a vitamina D como o protocolo Coimbra, ele pode ajudar você a conseguir recuperar o cabelo. Inclusive eu tenho algumas até crianças
Tem crianças que têm esse tipo de alopécia. E quando você acha o nível adequado de vitamina D para o organismo daquela pessoa, você consegue melhorar. Mas no longo prazo, realmente, o que eu recomendo a você, se é você que tem essa alopecia areata, é começar a encontrar formas de lidar melhor com o estresse emocional, que é o que vai te ajudar muito. E também dá para você perguntou sobre suplementos que ajudam a fortalecer o cabelo também podem ajudar, mas como é uma condição autoimune, o principal fator que vai influenciar nesse processo é a vitamina D e aquelas substâncias que são importantes para o funcionamento da via da vitamina D, para a ativação da vitamina D no organismo, para a ligação dela no receptor de vitamina D, para você produzir o receptor de vitamina D. Então você precisa de corrigir o nível de vitamina A, precisa de corrigir o nível de vitamina B2, que é a riboflavina, você precisa de corrigir o nível de zinco, você precisa de corrigir também o nível de magnésio. O magnésio é fundamental para o funcionamento da vitamina D. Então, para ela conseguir regular bem a sua imunidade, você precisar de uma dose menor de vitamina D, é preciso você olhar também para esses outros suplementos que ajudam a reduzir aí a resistência à vitamina D, seu organismo consiga regular melhor o sistema imunológico. Vamos ver a próxima pergunta. Bom dia, dona Paula. Pessoal, eu sou meio cegueta, então vou ter que chegar perto ali do celular para poder ver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. A princípio não. Ó, Nice Rosa, doutor, nódulo benigno na tireoide. Médico receitou solução de Lugol, mais iodo, mais iodeto de potássio, mais água desmineralizada. Pode usar? É confiável essa solução? Então, uma das causas de nódulos na tireoide é a falta de iodo. Não necessariamente você precisa de usar uma fórmula dessa que acaba sendo aí uma sobrecarga de iodo. Você pode utilizar outras formas de iodo, principalmente uma forma de iodo da alimentação. Então, onde que vai estar presente o iodo na alimentação? O iodo vai estar presente nos alimentos de origem marinha. Então, você pode consumir nos peixes, pode consumir nas algas. Os orientais, eles acabam consumindo com muita frequência as algas em preparação de sopa. No próprio sushi, no temaki, esse tipo de alga, que é o nori, também ela é rica em iodo. Aquela alga que eles usam, aquela alga pretinha para poder fazer os sushis. Então, consumir algas e peixes vai ajudar nessa questão do iodo. Agora, tem que ter muito cuidado. Se a pessoa ela tem uma tireoidite de Hashimoto, é uma condição que pode piorar com o uso crônico do iodo, e também uma sobrecarga de iodo pode induzir um processo autoimune de tireoidite de Hashimoto. Existe essa associação. E a pessoa com excesso de iodo, ela pode evoluir com o hipertireoidismo. Então ela tem que ter cuidado com isso. Então, às vezes, quando existe um processo até da própria tireoidite de Hashimoto, uma inflamação muito intensa da tireoide, existe um risco de você acabar destruindo muitas células da tireoide ao mesmo tempo e liberar uma grande quantidade de hormônio da tireoide. Isso vai fazer com que esse excesso de hormônio da tireoide cause um hipertireoidismo. A pessoa vai começar a ficar extremamente acelerada. Ele pode ter taquicardia, que é o coração batendo mais rápido, palpitação, que é a sensação desagradável do coração batendo, pode ter diarreia, perda de peso, pode ter uma sensação de calor muito intenso, pode ter muito tremor. Pouco mais de um mês atrás, eu atendi uma paciente que a primeira manifestação do hipertireoidismo para ela foi justamente ela começou a ter um tremor que ela não tinha antes. Inclusive, ela achou que ela estava com doença de Parkinson, e quando ela foi fazer os exames, ela descobriu que ela estava com o hipertireoidismo. E no caso dela, era o hipertireoidismo por conta de uma tireoidite muito intensa.
Então, destruiu rapidamente ali as células da tireoide, fez com que liberasse uma grande quantidade de hormônio da tireoide, tá? Então, tem que ter uma parcimônia aí com o uso do iodo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Não temos perguntas por enquanto no YouTube. Vamos lá. Vamos usar algumas perguntas aqui da caixinha de perguntas que o pessoal fez ontem. A primeira pergunta aqui, doutora alopecia areata, por que acontece? Existe algum suplemento para melhorar? Justamente o que a gente falou no começo dessa live. Então, você pode voltar no início dessa live para entender melhor como que funciona essa condição que é autoimune e por que ela é tão importante para você regular o sistema imunológico para poder tratar. Questão: qual o nível de ferro ideal para homem? Ferro 98, ferritina 150. Indicaria ferro oral em comprimido? Então, na verdade, quando você vai avaliar o nível de ferro, você não avalia só um parâmetro isolado. O ideal é que você sempre procure fazer uma avaliação mais extensa. Então, eu gosto de avaliar ferritina, nível de ferro, saturação de transferrina também é importante, porque não basta você olhar para um parâmetro, existe ali um equilíbrio do ferro no organismo. Então, o ferro, tanto a mais quanto a menos, ele vai causar problemas. Quando existe uma falta de ferro, existe uma tendência a tireoide funcionar pior, existe uma tendência a vários processos metabólicos piorarem, principalmente uma tendência a ter uma anemia que a gente chama de anemia ferropriva, por privação de ferro, que é uma anemia que é microcítica. Então, as células vermelhas do nosso sangue, elas acabam, os precursores delas acabam sendo divididos com uma frequência maior do que deveria. Isso faz com que as células comecem a ficar pequenas, por isso microcítica, célula pequena. No caso, quando existe uma sobrecarga de ferro, um excesso de ferro em circulação no organismo, que você vai ver geralmente quando existe uma saturação de transferrina alta juntamente com uma ferritina alta, isso é um marcador tanto de sobrecarga de ferro como um marcador também de inflamação. Então, o ferro, a ferritina, ela é uma proteína de fase aguda que a gente chama. Então, é uma proteína que aumenta em grande quantidade a produção dela no corpo quando você está num processo inflamatório. Essa inflamação, ela vai acabar influenciando também no funcionamento do organismo. A gente sabe que a inflamação, ela faz com que o seu corpo envelheça mais rapidamente. No caso do excesso de ferro, existe um problema maior ainda, que é uma reação que chama reação de Fenton. Essa reação é uma reação de amplificação de radicais livres que acontece quando você tem uma sobrecarga de metais no corpo, principalmente o ferro. Então isso vai fazer também com que a inflamação aconteça de uma forma mais intensa no organismo. Isso vai acabar cobrando seu preço, vai fazer com que você possa até piorar outras doenças pré-existentes. Também existe uma doença genética, que é a hemocromatose, que é uma doença no qual existe um acúmulo de ferro no organismo. O ideal é que você mantenha um nível equilibrado de ferritina. Então, alguns autores falam até 200, outros falam até 150. Então, nesse valor estaria razoável, mas que tenha um valor normal ali de saturação de transferrina. É um exame que geralmente eles colocam como de 20 a 50% da transferrina, que é essa proteína que transporta o ferro, ela tem que estar ligada ao ferro. Então você tem que fazer uma avaliação aí mais criteriosa, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no YouTube. Sem perguntas no YouTube. Vamos ver aqui no Instagram. Deixa eu sair aqui da caixinha e ver se tem alguma pergunta que vocês fizeram agora pra gente poder falar.
Nice Rosa, muito obrigado. Vou procurar essas algas. Deus lhe pague. Estava com muito receio dessa solução. Gratidão. É muito bom você usar essas algas para fazer sopa. Então, período noturno aí é um período que é mais interessante você consumir sopas, e você incluir essas algas é bem legal para você fazer uma sopa mais saudável. Essas algas, elas são ricas em vários nutrientes, elas muitas vezes têm até ômega 3 nelas, que também é um tipo de gordura especial que é muito importante para o nosso corpo. E além de ter o iodo aí para poder melhorar o funcionamento da tireoide. Jaqueline, bom dia, doutor. Minha filha tem 4 anos e há 15 dias está diagnosticada com infecção na glândula submandibular. Fez uso de corticoide 10 dias de antibiótico. No entanto, ainda está bem inchado. Então, na verdade, quando acontece um processo inflamatório aí, por exemplo, uma infecção dessas glândulas, existe um tempo para você conseguir cessar essa inflamação. Dependendo de como está o funcionamento do organismo da sua filha, de como que está a parte nutricional dela, pode existir uma dificuldade de você cessar esse processo inflamatório. A gente sempre fala sobre a vitamina D, mas nesse processo, quando você vai terminar uma infecção, quando você vai limpar o processo inflamatório causado por uma infecção, você vai precisar de vários nutrientes também. Então, se a sua filha, por exemplo, tem deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, deficiência de magnésio, que vai acontecer que esse processo inflamatório ele vai persistir por mais tempo do que deveria. Suplementar essas substâncias, elas ajudam a cessar esse processo inflamatório. Porque imagina, sua filha provavelmente teve uma infecção nessa glândula submandibular, que provavelmente foi viral. Não sei se faz sentido você dar antibiótico para ela, a menos que ela tenha formado o que a gente chama de abscesso. Às vezes, depois de uma infecção viral, você pode ter uma infecção bacteriana secundária e formar o que a gente chama de abscesso, que é como se fosse uma bolsa de pus dentro ali de uma determinada estrutura do corpo. E aí, quando acontece esse tipo de infecção secundária, você usa antibiótico. É estranho você pensar em utilizar corticoide, antibiótico. Assim, a conduta é difícil de saber se o médico estava correto ou não de prescrever esse tipo de substância nesse tipo de condição. Mas o que você pode fazer daqui para frente é ver uma forma de você conseguir regular o funcionamento do sistema imunológico da sua filha, avaliar se ela está com falta de algum desses nutrientes que eu falei, que são importantes. E também é importante você começar a melhorar um pouco mais a alimentação dela, dar uma limpada na alimentação, porque ela usou antibiótico. Quando você utiliza o antibiótico, falei inclusive sobre isso ontem, você acaba alterando o funcionamento da microbiota intestinal. Então você reduz a diversidade das bactérias do intestino. Você acaba selecionando alguns tipos de bactéria em detrimento de outros. Isso pode causar um desequilíbrio no organismo da sua filha. Então é importante que você dê condições para que o microbioma dela, essa população de bactérias do intestino dela, consiga melhorar. E para isso você vai precisar de melhorar a questão da alimentação dela. Evitar o consumo de alimentos industrializados, dar preferência a oferecer muitas frutas, legumes, verduras para ela, que são ali fontes de fibra que são o que a gente chama de prebiótico, são os alimentos para as bactérias que a gente quer selecionar. A gente não quer selecionar agora para ela bactéria que gosta de comer farinha, a gente não quer que ela aumente a quantidade de bactérias que acabam consumindo açúcar. São bactérias que vão enfraquecer
a proteção do nosso intestino, fazer com que gere mais inflamação no corpo no longo prazo. Então, uma das formas de você conseguir melhorar mais rapidamente esse processo inflamatório da sua filha, através de uma alimentação mais natural, bastante fibra, e também avaliar essa questão de como está o nível de vitamina D, de zinco, de magnésio. São substâncias que ajudam aí a regular o sistema imunológico, tá bom? Vamos ver alguma pergunta aqui no YouTube. Qual que é a dose de ômega 3 para colesterol alto? Pergunta da Isabel Ferreira. Isabel, você tá me ouvindo bem aqui no YouTube? Só me dá esse feedback para eu saber se tá com um som bom ou não. Mas respondendo a sua pergunta, para você conseguir reduzir até 30, 40% do colesterol, você precisa de um tipo de ômega 3 com maior concentração de EPA. É o ácido eicosa pentaecoico. Esse EPA é uma das frações do ômega 3. Esse ômega 3, ele pode ajudar a reduzir realmente o colesterol de 30 a 40%. Mas geralmente a dose para você conseguir isso é uma dose mais alta, de até 4 gramas de EPA por dia, que é uma quantidade considerável se você for encontrar a maior parte dos suplementos de ômega 3. Tem uma concentração bem baixa de EPA. Então tem que procurar um tipo de ômega 3 mais com maior concentração de EPA para você conseguir ajudar a melhorar esse colesterol. Existe um outro suplemento também, que é a base de arroz vermelho, a levedura do arroz vermelho, que é o Monaless, que é um fitoterápico, que você também pode utilizar como uma forma de reduzir o colesterol. Outra forma de você conseguir reduzir o colesterol além do ômega é você utilizar ali a niacina em doses mais altas. Niacina, que é a vitamina B3, ela também pode ajudar a reduzir o colesterol, tá? Agora, tem que avaliar essa questão do colesterol. Se realmente esse nível de colesterol que você está, ele pode ser prejudicial ou não. O mais importante do que o colesterol hoje é você fazer uma dosagem à proporção de apolipoproteína A e apolipoproteína B. São exames que você pede para poder fazer uma avaliação do perfil de colesterol e do perfil de risco cardiovascular. E lembrando que o colesterol é só um dos componentes que vão aumentar ou não o risco cardíaco da pessoa, o risco da pessoa ter um infarto, de ter um derrame. E se a gente for parar para pensar, é um dos fatores que hoje em dia a gente considera menos relevante. Se a pessoa tiver uma pressão alta que não está compensada, se a pessoa tiver com uma diabetes descompensada, se a pessoa fuma. Então todos esses fatores eles vão ser até mais importantes do que o nível de colesterol para aumentar o risco cardiovascular da pessoa. Lembrando que para você formar a placa de ateroma, que é a placa de colesterol dentro das artérias, o processo inicial é um processo imunológico, que é gerado pela inflamação. Então, hoje a chave de você viver bem e viver mais tempo é você conseguir controlar a inflamação crônica que é gerada a partir do estilo de vida que a gente vive. Então, importante essa questão. Mas, geralmente, 3 a 4 gramas de EPA é uma dose que é utilizada para você conseguir baixar de forma adequada aí o colesterol da pessoa, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma questão, alguma pergunta. Do toast ômega a congelar significa que ele não é bom. Essa questão do ômega congelar ou não, ela
é uma questão aí que é controversa, porque o ômega 3 ele também tem o seu ponto de fusão. Qualquer substância tem um ponto de fusão. Então o pessoal fala que para você saber se um ômega 3 ele vai ser bom ou não, se ele é de qualidade ou não, você tem que colocar no congelador. Se ele congelar, ele não é de boa qualidade. Mas dependendo da potência do seu congelador, você pode ter um congelamento desse ômega. Então você tem um congelador que vai levar que tem uma temperatura de menos 15, menos 20 graus, você vai ter o congelamento de qualquer tipo de ômega, seja ele bom, seja ele ruim. Agora, quando tem uma mistura muito grande de óleo, de peixe, e tem uma concentração baixa de ômega 3, o que vai acontecer? Mesmo em temperaturas ali um pouco abaixo de 0 graus, você vai ter o congelamento desse ômega. O ômega ele é um tipo de gordura que tem um ponto de fusão específico. Posso até ver aqui qual que é esse ponto de fusão, para você fazer o teste. Ponto de fusão é aquele ponto que a substância ela se torna sólida, né? Ela resfria a ponto dela se tornar sólida. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, principalmente se for um ômega de linhaça, se você tiver de menos 5 a menos 11 graus, você já pode ter a fusão dele. Então você compra, por exemplo, um ômega de linhaça que é rico em ALA, você vai ter um ponto de fusão ali mais próximo do ponto de fusão que tem de um freezer normal. Agora, EPA e DHA tem que ver essa informação. Mas eu não utilizaria esse parâmetro como um parâmetro realmente relevante para escolher um ômega 3, tá? Eu utilizaria outros parâmetros. Inclusive tem um vídeo no canal do YouTube que eu falo sobre isso. Então quando você vai escolher um ômega 3 de boa qualidade, tem que levar em consideração a concentração de DHA e de EPA, que são as substâncias ativas. Então se tem uma baixa concentração, você vai precisar de tomar muito mais cápsulas e não vai ser interessante, tá? Outra questão é você ter ou não certificado de qualidade desse ômega, uma certificação, tipo selo IFO, selo MEG 3, selos aí de qualidade. Tem vários tipos de selo de certificação, porque esses selos eles são uma garantia que esse ômega passou por um processo ali de revisão. Por mais que possa ser que a empresa ela burle esse sistema, é melhor do que você ter um ômega que não tem nenhum selo de certificação. Porque uma pode ser que não tenha problemas, a outra a gente tem certeza que vai ter problemas. O grande problema do ômega, dependendo do tipo de óleo de peixe que é utilizado para você produzir o suplemento, ele pode estar contaminado principalmente com metais pesados, em especial mercúrio. E aí você acaba tendo um prejuízo grande aí com o excesso de mercúrio no corpo. Então leva isso em consideração. Essa questão do ponto de fusão vai depender aí do seu congelador. Se tiver um congelador muito potente, pode ser que esse óleo de peixe ele acabe congelando, mesmo sendo um óleo de peixe de qualidade, tá bom? Ver se tem mais alguma questão aqui. Ó, José PS Miranda. Estou no protocolo Coimbra. Posso comer glúten tipo pão, pizza sem queijo, bolacha? Sim, José. Não tem uma contraindicação ao consumo de glúten no protocolo Coimbra. O que tem é que você precisa ter cuidado, que o glúten é um tipo de alimento que está presente ali nas farinhas, principalmente farinha de trigo. Ele é um tipo de proteína que pode causar problemas para o organismo.
Algumas pessoas elas são bem sensíveis ao glúten, mesmo não tendo uma doença celíaca, que é uma doença autoimune que ocorre uma reação cruzada contra o glúten. Você pode ter uma reação não celíaca ao glúten, e aí a pessoa pode ter desconforto intestinal, pode ter... Ontem mesmo eu atendi uma paciente que toda vez que consumia glúten, ela sentia distensão, a barriga ficava toda inchada, ela sentia um mal-estar, uma falta de energia, uma vontade de deitar, ela sentia que não conseguia digerir direito. Então, algumas pessoas são bem sensíveis ao glúten. Tem que ver se no seu caso você é ou não sensível e evitar de consumir os alimentos ricos em farinha, porque eles também vão causar outros problemas associados à inflamação. Por exemplo, a farinha de trigo ela tem um índice glicêmico mais alto. Isso vai fazer com que somente a insulina, resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes. Isso é um problema de saúde pública, a gente tem visto. Chega a ter ali no consultório mais de 20% dos pacientes com o nível de hemoglobina glicada a nível de pré-diabetes. Então a gente vê que a alimentação das pessoas está cada vez pior. Apesar do glúten não ser proibido no protocolo Coimbra, é de bom tom que você evite o consumo excessivo, dê ali prioridade a uma dieta mais saudável, para você ficar bem. Pessoal, já deu aqui nosso tempo, não consigo ficar mais tempo com vocês hoje. Sei que tem várias perguntas que eu não consegui responder, mas de qualquer forma agradeço a presença de vocês na nossa live de hoje. Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. A gente vai ficando por aqui. E é isto. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, 7h30 da manhã, a gente está de volta para mais uma live.